Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, recebendo essas pessoas competentes que nos falam sobre o combate à corrupção, e a gente insiste nesse tema e faz questão de cada vez mais trazer. Eu apresentei a vocês agora a Fabrícia Costa, que é a Superintendente de Controle Financeiro da Controladoria Geral do Estado. Tudo bem, Fabrícia? Me conta qual é o seu melhor trabalho lá dentro ou pior, não sei. Bom, é óbvio que vou falar do meu melhor trabalho, que é dentro da Superintendência de Controle Financeiro, qual eu sou superintendente junto com a equipe de 10 pessoas. E lá nós desenvolvemos inúmeros papéis dentro do controle financeiro, tanto quanto o monitoramento do controle orçamentário dos órgãos, o monitoramento dos gastos públicos, dentre outros papéis. Pronto, agora você chegou onde eu queria. Que é exatamente quando se dá a nomenclatura do seu cargo, dá a impressão de que você é a controladora financeira da CGE. Não é. Não é. Aí é que entra um grande trabalho. Eu represento o órgão mediante os outros órgãos. Os outros órgãos. E aí me conta onde é que estão as grandes dificuldades. E onde estão também os calcanhares de Aquiles. Na maior parte das vezes é você encontrar uma equipe técnica que de fato desenvolva o seu trabalho de uma forma muito clara e transparente, da forma como deve ser. Mas eu acredito que é uma educação que tem sido feita já, pelo menos nos últimos anos, em que a gente encontra essas dificuldades, mas a CGE, tanto no papel quanto de controle interno quanto de controle social, a gente vem montando parcerias e aí proporcionando os órgãos também esse suporte, os quais eles precisam. Como é que funcionam os dois aspectos, se eles existem os dois? O educacional e o punitivo? Existe sim. Só que o papel da controladoria é mais um papel preventivo. Perfeito. No sentido de direcionar, exatamente, no sentido de direcionar práticas de monitoramento e controle, para que essa punição não venha a haver necessidade, sim a prevenção. Então, de acordo com isso, nós temos 3 superintendências que trabalhamos de uma forma muito integrada, que é a superintendência de auditagem, além da minha, e a de correição e ouvidoria. E aí, de uma maestria espetacular, a doutora Maria Clara Bugarim, como Controladora Geral do Estado, vem orquestrando toda a nossa equipe justamente para que a gente consiga cumprir esse papel. E aí, ao cumprir esse papel, qual é a reação daqueles que não foram atingidos? Eles já entendem que podem ser? Sim, diretamente. Já sabem. E aí, ao cumprir o nosso papel, nós proporcionamos a transparência das informações, que é diretamente proporcional no sentido do combate com a corrupção. Porque a gente combate a corrupção, no mínimo, proporcionando a informação, deixando ela transparente e acessível a toda a sociedade. Ô Fabrícia, o Estado sabe que a Controladoria Geral da União tem uma Controladora Geral, que é a Clara Bugarim, que já foi Controladora Geral da União também. Exatamente. Não é verdade? Então isso lhe dá um cartão de visita maravilhoso. Incrível, e uma responsabilidade diretamente proporcional. Eu fiz um bate-papo com ela e fiquei entusiasmado com ela. Eu queria até dizer ao meu telespectador que nós todos fizemos uma confusão em relação ao dia da minha gravação, que normalmente é quinta-feira. E acontece que essa quinta-feira era um feriado. Eu antecipei para quarta e eu acho que a Clara não entendeu e houve uma viagem dela e é por isso que ela não está aqui. Exatamente. Exclusivamente por isso. Eu peguei de surpresa na quarta de manhã dizendo, como é? Cadê a minha lista de convidados? Mas não é amanhã, Geraldo? Não, é hoje. Foi uma loucura para se montar esse programa rapidamente. E eu agradeço a vocês que estão aqui, mas eu também peço licença para dizer que estou sentindo uma enorme falta dela. Lógico, aqui também. Sem dúvida, é insubstituível. Apesar de vocês substituírem muito bem. Isso aí é de uma importância também muito grande. Não é, Patrícia? É verdade. Não é? Fabrícia, desculpa. E acima de tudo, eu acredito que se a doutora Clara estivesse fazendo parte desse momento, ela estaria agradecendo a presença, vamos dizer assim, dos nossos convidados e a forma como tanto a CEPLAG, a própria deputada Jó Pereira, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vem nos apoiando em todos os papéis os quais a gente precisa desempenhar para a sociedade. E a forma como nós nos sentimos apoiados para poder desenvolver todas as nossas incumbências, então fica mais simples e muito mais responsável desenvolver as nossas atividades pelo apoio qual nós temos recebido.
Quando nós estávamos terminando o bloco anterior, o nosso querido Genildo Silva queria falar. Não, foi exatamente naquele ponto que, voltando novamente à participação social, que eu estava, antes a gente já estava até discutindo com a deputada João Pereira, antes de começar até o bloco, dessa questão da pouca participação da sociedade nesse processo, como tudo seja de corrupção. Agora está mais, como é um momento, digamos assim, num país, né, mais ativo, essa participação, daí a gente estava discutindo por que a sociedade participa tão pouco, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma audiência pública, como aconteceu, e a gente discutindo qual era o papel nosso enquanto Estado, do Parlamento e de todas as instituições, para envolver também a sociedade nesse processo, porque sem o envolvimento da sociedade, esse processo a gente sabe que não avança muito. Então, nós temos feito um trabalho nesse sentido, como o Tiago tinha colocado, de já na escola, assim, criamos, como no planejamento, embaixadores do planejamento, que é um projeto piloto, pequeno, assim, mas que tem trazido bons resultados, que é discutir com os jovens ainda no ensino médio o papel dele na sociedade, enquanto discutir orçamento público, planejamento, como é que isso envolve a comunidade dele, qual é o papel dele nesse processo. Então isso tem trazido assim para a gente uma surpresa muito grande e propostas desses alunos para que o governo realize, ou seja, aí tem essa discussão, o que é que cabe ao Estado, o que é que cabe ao município, por que a escola não tem escola, por que não tem posto de saúde, como é que a sociedade intervém nesse processo. Então a gente está tentando incutir na sociedade. Eu acho que a Fabrícia quer complementar. Quero sim. Então, mediante tudo que foi falado aqui, e até aproveitando que foi citado o quanto a gente pode pegar esse apoio das escolas, e aí tanto as crianças quanto os jovens foram também públicos que nós envolvemos dentro da nossa programação, celebrando aí, né, essa campanha, corrupção. O jeito certo é dizer não, no sentido em divulgar para as crianças e para os jovens, além para os adultos, que a gente sempre discute, vamos dizer assim, esse assunto, é que desde o colar na prova, de furar uma fila, em dizer um sim quando deve dizer não, são práticas em que você previne esse ato corrupto. Então, a CGE, de uma forma muito assertiva, né, encabeçada pela doutora Maria Clara, nós estamos desenvolvendo uma programação desde o final do mês passado, de novembro, desde o dia 28, que estamos envolvendo, inclusive, a sociedade e todos os órgãos parceiros para poder mostrar que, de fato, a Alagoas está disposta a discutir esse tema, que parece que muitos querem colocar debaixo do tapete, mas essa não é a nossa proposta, muito pelo contrário. A gente quer lidar isso de uma forma clara, transparente, como deve ser feito, de uma forma limpa e sem receios em discutir. E, inclusive, até há pouco eu tive com o Genildo em uma reunião mais voltada para a finalidade da minha superintendência. Ele, muito provavelmente ainda esse mês, a CEPLAG vai estar lançando o portal do orçamento, que vai com certeza nos dar um grande lastro para outras ações as quais a minha superintendência vai estar desenvolvendo. No dia 12. E aí no dia 12, que é exatamente o dia que a gente vai celebrar, eu acredito que depois eu devolvo um pouco a bola para o Genildo, ele vai dizer o quanto a CEPLAG vai nos proporcionar de ganho para esse evento. Então aí no dia 12, no prédio da Norcom, a partir das 8h30 da manhã, esse grande apoio que a gente vem recebendo também da Controladoria Geral da União. Qual é o público que vai estar lá presente? O público são, de fato, todos os interessados em discutir esse assunto. Muito bem, discutir no sentido propositivo. Por favor, CG1. Participei também das programações do dia, né? Normalmente a gente comemora o dia no dia 9 de dezembro, porque foi em 9 de dezembro de 2003 que a ONU, né, a Assembleia Geral da ONU, instituiu, promulgou lá o Dia Internacional de Combate contra a Corrupção. Então, no Brasil, a CGU vem fazendo isso desde 2003, 2004. E nos estados a gente percebeu que nós não somos os únicos a combater a corrupção, lógico. Então, precisamos de parceiros para fazer essa comemoração também. Esse ano fomos muito felizes, né, em receber a colaboração do CGE. Na verdade, eles estão tomando a frente, a gente vai participar mais nesse dia. Não deu para fazer no dia 9, vamos fazer no dia 12. 12 pela manhã nós vamos ter a palestra principal do Dr. Paulo Bugarim, que ele é o chefe do Ministério Público junto ao TCU. Vamos ter também o pessoal da CEPLAG mostrando o portal.
Vamos ter também a doutora Rosa, que é chefe da fiscalização do TCE, Isso. falando também. Muito boa para se colocar, Rosa Tenório. Exatamente, falando sobre a avaliação dos portais das transparências dos municípios, um tema muito importantíssimo, uma mesa redonda, e à tarde a programação vai ser mais voltada à capacitação dos controladores municipais. Muito bom. Agentes muito importantes Muito nesse bom, tema. demais. Porque eles não só, quando a gente fala em combate, combate tem que vir, como a Fabrícia falou, tem que vir com prevenção, como nós estamos falando. Eles também são agentes de prevenção. Verdade. Eles vão ser capacitados também, por meio da CGE, a CGU e o Tribunal de Contas do Estado vão capacitar. Então esse é o público. Pela manhã, mais amplo, agentes do Estado interessados de forma ampla no combate à corrupção e prevenção da corrupção. À tarde, um público um pouco mais específico, mas, enfim, que vai lidar com essas controladorias municipais. Talvez. Agora vamos fazer uma coisa. Vamos tirar a deputada daqui, um minutinho só. Vamos juntar o nosso quadro e vamos fazer um desafio para ela. O que vocês acham? Deputada Jó Pereira, veja bem, houve um tema discutido aqui que eu considero da maior importância, porque eu acredito demais na educação. Eu acredito demais que aquele menino, aquele pequenininho que começa a fazer conta e aprende a conta diferente, em vez de aprender a conta, podia, né, aprender diferente, em vez de fazer a conta por fazer conta, ele podia fazer a conta com o preço do brinquedinho dele, quanto é que o paizinho dele gasta nisso ou naquilo e por aí vai. Eu pergunto a você, será que não é chegada a hora, já que se fala tanto em reforma da educação, de um estado de Alagoas sair através de uma deputada inteligente como você, com uma lei que obrigue e que coloque no currículo escolar a educação financeira, a educação, a corrupção, o combate à corrupção, simploriamente, mas colocar como é que as organizações existem, como é que elas se dividem, um currículo a ser estudado. Mas isso partindo de uma deputada que tem prestígio como você, eu acho que era outra história. Está desafiada. Nós todos não desafiamos. O desafio está feito, né? Mas assim, eu gostaria de ressaltar a importância, e aqui o colega deputado Inácio Loyola já tem um projeto de lei que inclui no currículo do Estado de Alagoas a educação financeira. E o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia no ano passado, mas infelizmente a Procuradoria orientou o veto ao projeto de lei, porque não era uma matéria de competência de iniciativa do Legislativo. Aí eu vou pedir o apoio da Controladoria Geral do Estado, da Secretaria de Planejamento, para que o governo, porque mexia no currículo, né, modificava o currículo escolar, e o Legislativo não teria a iniciativa desse projeto de lei. Ele foi vetado, e aí o veto foi mantido, e eu gostaria do apoio do governo do Estado, que é interessantíssimo, é importante que a educação financeira faça parte do e outra currículo coisa, escolar das nossas crianças. Para né? que existem os legisladores? O projeto de lei teria que vir de iniciativa do Poder Executivo. Tudo bem, mas para que existem os legisladores? Também não é para propor? Para propor, mas a Constituição do Estado e a Constituição Federal, ela delimita a competência de iniciativa do projeto de lei. Então, é apenas a iniciativa. Ele tem que vir do Executivo por mexer na estrutura da educação, curricular da educação e também aumentar despesa, porque a Secretaria de Estado, para proporcionar a educação financeira, ela teria que fazer uma contratação de professores específicos e estaria aumentando despesa. Então, foram essas as razões do veto ao projeto, que foram delineadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, é muito interessante, eu acho que é válido o desafio, e como eu fui desafiada, eu agora estou procurando parcerias para a gente trazer esse projeto executivo, né? Agora, Jó, como uma ação do planejamento e da Controladoria-Geral. Jó, se não for como currículo, pode ser de outra maneira, pode ser como um curso especial. Por exemplo, nós do Tribunal de Contas, em relação aos prefeitos, nós estamos trabalhando para que a TV Cidadã chegue a todos os municípios, ok? Em chegando a todos os municípios, nós vamos fazer os cursos à distância. E vamos fazer curso vamos fazer um convênio com a Secretaria de Educação, para poder fazer o aperfeiçoamento dos professores, monitorar matérias que não chegam lá, como matemática, física, etc. E por que não fazer cursos especiais de educação financeira, que aí não tem nada a ver com acrescentar
ou ter maiores gastos do Estado? Eu acho que não tem. Poderíamos usar as ferramentas disponíveis, claro, né? As redes sociais, os aplicativos, né? Para difundir a educação financeira e até os conceitos básicos de orçamento, de planejamento, perfeitamente, né? Não é importante. E fazer o comparativo do orçamento público com o orçamento doméstico, né? Para começar a ver o conceito de combate à corrupção desde os meninos. Vai crescendo já com outra história. Isso, informação, ali, ó, informação e conhecimento. Hein, Tiago? Exatamente, Geraldo, demais colegas, a discussão está fantástica. E eu queria complementar um pouco o que o Nelton falou, conectando com todo esse assunto, que a gente não pode deixar de falar de combate à corrupção sem falar na evolução que o nosso país vem passando nos últimos anos, principalmente a questão do marco legal. Hoje nós temos legislações que permitem esse combate à corrupção com muito mais ênfase, a exemplo da lei anticorrupção, e eu não posso destacar a lei de acesso à informação. Porque a lei de acesso à informação, é importante que o cidadão entenda, ela mudou a lógica da disponibilidade de informações no governo, ou seja, antigamente a informação era sigilosa, hoje não. O sigilo passou a ser a exceção e a informação essa é regra. Exatamente por termos uma legislação avançada, diga-se de passagem, em nível mundial, é que hoje tanta informação está ficando disponível, e eu diria, Geraldo, que nós estamos passando por um processo de mudança. Primeiramente, o cidadão está conhecendo o governo de forma mais íntima, tanto as coisas boas como as coisas não boas, mas, corroborando com o que a Fabrícia falou, a consequência disso, sem dúvida, vai ser uma postura muito mais preventiva das ações do governo, porque agora o gestor público sabe que o cidadão tem poder e tem ferramenta legal para monitorá-lo. Vou dar um exemplo da importância dessa lei no combate à corrupção. Eu estava hoje na UFAL, lá no congresso no Caeté, no congresso acadêmico, eu coloquei o seguinte exemplo, que são uma notícia no portal G1, que um grupo de Brasília, a partir dos dados disponíveis, através da lei de acesso, se juntaram, fizeram um software que fica monitorando computacionalmente os gastos da verba de gabinete. E aí o que é que aconteceu? Descobriram que um determinado deputado federal, que eu não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, ele fez 13 refeições no mesmo dia, a um custo de R$ 727 por dia. E aí, quando rodando esse software, descobriram que isso tinha sido, infelizmente, não vou entrar aqui na causa, isso era uma coisa que acontecia com uma certa frequência. Infelizmente, né? Ou seja, era uma prática que existia, que passou a ficar agora mais elucidada com a questão da lei de acesso. Sem sombra de dúvida, práticas como essa não vão mais existir. Ou seja, a transparência, ela joga a luz do ponto de vista da responsabilidade do gestor público, e agora o gestor público, além de ser obrigado por lei, ele sabe que tem que andar na linha, tem que fazer a coisa certa, e é importantíssimo, como você está falando, Geraldo, que disponibilizar os dados, né? Exatamente. Que primeiro é preciso que o poder público disponibilize os seus dados, para a partir daí que a gente exerça a transparência, e como você falou, Geraldo, que a gente leve essa educação para o cidadão e principalmente para a escola, para que o cidadão se empodere do que na verdade pertence a ele. Eu aprendi um negócio, que o menino da escola, aquele menino o que ele aprende na escola, ele leva para casa. Isso. O ruim e o bom. Exatamente, Geraldo. Eu dou até um exemplo para se rir um pouquinho, para se desanuviar o espírito. Eu, menino, colégio interno no Rio de Janeiro, melhor colégio do Rio de Janeiro, vamos pro interno. E eu era bonzinho, hein? Estudante de primeiro lugar. Mas no colégio interno eu comecei a aprender uma porção de coisa. Você aprende o que é bom e aprende o que é ruim. No sábado você ia para casa, né? Pega os meninos, vem para casa, passar o fim de semana em casa. Estamos numa mesa de almoço, meu pai, para vocês terem uma ideia, papai, aquela formação, ministro, minha mãe, filha de diplomata, de embaixador na França, e por aí, imaginou, né? Então aquela educação na mesa. Aí papai fala não sei o que, o outro fala, não, aqui, ó. Aí foi aquela coisa horrorosa que meu pai teve vontade de me dar uma surra. Porque para mim o que eu estava dizendo é que eu tinha aprendido na escola que não, você está enganado, não é isso não. No entanto, eu estava fazendo um gesto obsceno. Eu vou pedir licença para ir, volto com você. Tá bom, meu amigo? Porque a gente tem que ir até o nosso intervalo. E depois desse intervalo,
a gente volta e eu vou querer saber também da deputada Jó Pereira como foi a audiência pública que aconteceu no dia 30 de novembro, certo? Tá bom? Então, gente, vamos lá, voltamos já.